Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Os senadores aprovaram ontem a emenda à Constituição que limita poderes individuais dos ministros dos tribunais superiores do Judiciário Nacional e, em consequência, dos desembargadores estaduais e federais. Embora tenha sido aprovada ontem à noite, para valer, a decisão do Senado terá que ser confirmada pelos deputados federais em 2 votações. Só após as 2 votações na Câmara dos Deputados e, se favorável à tese do Senado, é que a emenda constitucional será promulgada. A matéria motivou muitas especulações e causou um certo constrangimento entre ministros do Supremo Tribunal Federal, integrantes do governo do presidente Lula e senadores. Amanda. Olá, Edson. Olá, internautas do blog Edson Silva. Bom, o Senado aprova a PEC que limita decisões individuais em tribunais. O Senado aprovou, na última quarta-feira, 22, ontem, a PEC que limita as decisões monocráticas, ou seja, individuais, no Supremo Tribunal Federal e nos outros tribunais superiores. O texto recebeu o apoio de 52 senadores, 3 a mais do que é necessário para a aprovação de PEC, enquanto 18 senadores foram contrários. O placar se repetiu nos 2 turnos da votação. Durante o debate no plenário, parte dos senadores rechaçou a ideia de que a medida seria uma retaliação à Suprema Corte, enquanto outros apontaram que seria uma invasão indevida das atribuições daquele poder. A proposta de emenda constitucional ainda será analisada pela Câmara dos Deputados. Apresentado pelo senador Euvício Guimarães, do Podemos do Paraná, o texto veda a concessão de decisão monocrática que suspenda a eficácia de lei. Decisão monocrática é aquela proferida por apenas um magistrado. Em contraposição, a decisão colegiada, que é tomada por um conjunto de ministros de tribunais superiores ou desembargadores de tribunais de segunda instância. Os senadores decidiram retirar do texto o trecho que estabelecia prazos para os pedidos de vista. Oriovisto agradeceu a todos os senadores pelo debate democrático em torno da proposta, em especial ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por garantir ampla discussão à matéria. Ele também elogiou o trabalho do relator, Espiridion Amin, do PP de Santa Catarina, por aperfeiçoar o texto. Oriovisto disse: "Eu luto por essa PEC há 5 anos. O equilíbrio dos poderes voltará a este país. Eu espero que a Câmara dos Deputados não pare, continue. O Brasil precisa ser modificado e hoje nós fizemos isso", disse o Oriovisto. Além da votação, antes da votação, Rodrigo Pacheco disse que a medida não é uma retaliação, mas um aprimoramento do processo legislativo. Ele falou que não é uma resposta, não é retaliação, não é nenhum tipo de revanchismo. É a busca de um equilíbrio entre os poderes que passa pelo fato de que as decisões do Congresso Nacional, quando faz uma lei, é que é sancionada pelo presidente da República. Ela pode ter declarado institucionalidade, mas o que seja por 11 ministros e não apenas por um. Na verdade, aqui mesmo no programa nós falamos em várias oportunidades sobre essa medida, essa proposta de emenda à Constituição. E dissemos inicialmente que ela gerou um certo constrangimento entre o Poder Executivo, o Judiciário e, é óbvio, o Legislativo. O Executivo não tem nada a ver com isso. A iniciativa é do Legislativo, a conclusão do processo não precisa do Executivo, porque é uma emenda à Constituição, ela será promulgada, se aprovada. É coisa só do Legislativo.
deveria envolver apenas o legislativo e o judiciário, que é a outra parte. Desde o primeiro momento, nós nos posicionamos a favor da emenda. Por que nos posicionamos a favor da emenda? Porque o judiciário abusa em certas ocasiões. Nessa questão das liminares, as liminares são imprescindíveis. De repente, você tem um direito que está sendo ameaçado e você tem que recorrer ao judiciário para uma medida liminar que suspenda aquele abuso, que pare aquele abuso, garanta o seu direito. Mas o que tem acontecido ultimamente é que você vai ao judiciário pedir uma proteção, pedir uma medida liminar, e essa medida liminar tem como efeito a paralisação do processo. O juiz, o desembargador, o ministro concede a liminar e senta em cima dos autos, o que significa dizer que a ação fica parada até quando ele bem entender. E não é para ser assim. O direito da pessoa que vai lá reclamar e que precisa de uma liminar é para ser sanado naquele momento. E a liminar tem que ser examinada também imediatamente para saber se ela deve prevalecer ou não. E isso não pode ficar a bel prazer de uma pessoa só, de um juiz, o juiz de primeiro grau, de segundo grau ou do Tribunal Superior. Também não é crível se aceitar que o ministro do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, um ministro, só ele, tenha a autoridade para dizer que uma lei terá os seus efeitos suspensos. A lei, para ele, é inconstitucional. Ora, quem tem que decidir isso é o plenário do tribunal, não é um ministro só. Uma lei é feita depois de uma ampla discussão entre os deputados e os senadores, isoladamente, cada um na sua casa. A Câmara discute, vota, aprova ou não, o Senado discute, vota, aprova ou não. Então, se aprovou, é uma lei que tem o apoio, o aval dos deputados. Os deputados, Câmara dos Deputados e senadores, Senado Federal. Consequentemente, tem o apoio do Congresso Nacional. Não é crível, repito, que um juiz chega e diz, não, essa lei é inconstitucional. Pode até ser, mas quem tem que dizer isso é a Corte, são os 11 ministros. Aí sim é uma decisão judicial que se há de respeitar de qualquer maneira, goste ou não. Mas o ministro chegar e torna-se efeito um ato do presidente da República, o presidente da República representa a maioria do povo brasileiro. O presidente da República, qualquer que seja ele, só será eleito se a maioria do povo brasileiro quiser. Então, a maioria do povo brasileiro quis que ontem era o Bolsonaro, hoje é o Lula. A maioria quis que ontem fosse o Bolsonaro o presidente, que hoje é o Lula o presidente. Então, um ato do presidente Lula não pode ser desfeito por apenas um ministro do tribunal. Realmente estapafúrdia. Então, essa decisão do Senado Federal é correta. Demorou muito, porque, não sei porquê, mas os políticos brasileiros têm um medo absurdo do juiz, da justiça, como se ele tivesse sempre errado. Quem deve ter medo da justiça é quem erra, é o criminoso, é o réu. O réu condenado, não é o réu em investigação, não. Ou atribuindo-se a possibilidade de que o sujeito seja realmente um criminoso. Quem deve ter medo da justiça são essas pessoas. Nós, outros cidadãos, temos o dever de respeitar o Poder Judiciário. Respeito e temor são duas coisas distintas. O Partido Progressista, que no Ceará
é comandado pelo deputado federal A.J. Albuquerque e seu pai, o deputado estadual e secretário das cidades do governo Elmano de Freitas, está, de fato, impedido de fazer aliança com o PT em todo o Brasil nas eleições municipais do próximo ano, segundo se conclui das declarações do presidente nacional da sigla, presidente nacional do PL, o senador piauiense Ciro Nogueira. Ele disse em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, edição de hoje, que vai faltar dinheiro para quem do PL aliar-se ao PT em 2024. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira. Bom, de acordo com o Estadão, 2 meses depois de entrar no governo, progressistas do presidente da Câmara, Arthur Lira, vai deserdar candidatos do partido que se unirem ao PT nas eleições municipais de 2024. Quem for aliado de petista não vai receber recursos do PP, afirmou o presidente do partido, o senador Ciro Nogueira, numa referência à distribuição do fundo eleitoral. Em troca de votos na Câmara Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou ao progressista o Ministério do Esporte. Homem da confiança de Lira, o deputado André Fufuca assumiu a pasta em setembro, no lugar de Ana Moser. Pressionado, Lula também tirou Rita Serrano da presidência da Caixa e para dar a cadeira a Carlos Antônio Vieira Fernandes, indicado por Lira. Além disso, tem sido cobrado a cumprir um acordo para alojar o partido e outros do Centrão em vice-presidências da Caixa. Essa aliança com o PT não resiste às eleições do próximo ano, disse Ciro, que foi ministro da Casa Civil na gestão do governo Jair Bolsonaro. Na avaliação do senador, o governo está perdido e a economia caminha para o abismo. Por que você acha que o governo não quer votar o orçamento? Perguntou Ciro. Ele mesmo respondeu, para não mostrar o rombo. Apesar dos ataques, Ciro já foi apoiador de Lula e se dá bem com petistas, tanto que esteve anteontem no lançamento sobre um livro Uma Cidade de Luta, escrito pelo prefeito Edino Silva, que é do PT. Muito bem. Eu peço desculpas aos nossos telespectadores, internautas, ouvintes da Rádio Assunção, porque aqui e acolá a gente troca nome de partidos, troca datas, porque a miscelânea de partidos que nós temos aqui é muito grande e aqui e acolá confunde. O Ciro Nogueira é presidente do PP, Progressistas, e não do PL, como eu disse aqui em um momento. Bom, agiu rápido a direção nacional do PL, Partido Liberal, após o comunicado do prefeito Arcilon Gonçalves de renúncia da presidência da Comissão Provisória Estadual do partido aqui no Ceará. Imediatamente, a direção nomeou o deputado estadual Carmelo Neto para presidir o partido no estado e anunciou também a decisão de que o deputado federal André Fernandes será o candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza. Os anúncios foram feitos em conjunto, ontem, ainda pela manhã, pelo presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, e pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos ouvi-los. Fala, povo de Fortaleza, povo do meu Ceará. Estou aqui ao lado do nosso presidente nacional do PL, aqui ao lado do nosso eterno presidente Jair Bolsonaro. Quero falar para Fortaleza agora. Dizer que o André Fernandes vai ser nosso pré-candidato a prefeito de Fortaleza. O André aqui, nosso deputado federal, nosso futuro pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Com o apoio do Bolsonaro, com o apoio da Michele, com o apoio de toda a bancada do PL nacional, e não são poucos, são 100 deputados. O Ceará unido,
com o PL, com a direita, com os conservadores, para realmente mostrar ao Brasil o que nós queremos para o nosso futuro. Quero dizer para vocês que fiquei feliz com essa decisão, porque o presidente Bolsonaro queria o André como candidato, acha que ele tem potencial para ganhar essa eleição e vamos ganhar essa eleição. Não vai ser uma luta fácil, obviamente a gente sabe das dificuldades da nossa cidade, mas vamos aí com tudo, a gente quer sim o melhor para a nossa Fortaleza, para o nosso Ceará. Abrimos mão sim, o Carmelo vai ser o presidente estadual, tem capacidade de conduzir o partido do estado do Ceará e nós focaremos em Fortaleza. Nos aguarde, vamos com tudo para cima. Ceará, para frente, Brasil! Valeu! Bom, na verdade, essas declarações aí, esse vídeo foi editado pelo próprio André Fernandes, que distribuiu com a imprensa e nós estamos utilizando. Bom, agora é o momento de sabermos, aliás, só antes das manchetes, dizer que essa candidatura do André nós já havíamos anunciado aqui há algum tempo. Faz tempo que nós dizemos aqui que o candidato a prefeito do PL em Fortaleza é o André Fernandes. Embora, num determinado momento, o deputado estadual Carmelo Neto também tivesse interesse em ser candidato, mas há algum tempo, há alguns meses, ele chegou à conclusão de que a idade dele, ele é muito novo, pela idade, ele tem tempo, muito tempo, para esperar o momento certo de ser candidato a prefeito. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que Teodoro Silva Santos e outros 2 tomam posse como ministros do Superior Tribunal de Justiça. Os desembargadores Teodoro Silva Santos, aqui do Tribunal de Justiça do Ceará, e Afrânio Vilela, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e Daniela Teixeira, que integrou uma lista tríplice formada pelo Pleno, também no dia 23 de agosto. Eles foram empossados ontem no STJ. Além da ministra Maria Tereza, formaram a mesa da sessão solene o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, a procuradora-geral da República, Eliseta Ramos, e o presidente da OAB, Beto Simonetti. Temos também que, após renúncia de Acilon Gonçalves na presidência do PL, o vereador diz que vai deixar o partido e outros também devem fazer o mesmo. Bruno Mesquita afirmou ainda que foi para o PL a convite de Acilon Gonçalves, mas que agora abandonou de vez a legenda com a saída do até então dirigente partidário. Temos também que a Comissão do Senado aprova taxação de fundos usados por super ricos e empresas do exterior. O projeto de lei trata dos fundos exclusivos, exige um investimento mínimo de 10 milhões de reais e das offshores, que faz parte de estratégia do governo federal para aumentar a arrecadação de impostos, aumentando os tributos dos mais ricos no país. Também temos que o governador aqui do Ceará, Mano de Freitas, anuncia um chamamento de mais de 2.000 concursados na área de segurança. Na conversa, através de suas redes sociais, ontem o chefe do Executivo Estadual anunciou o chamamento de 2.118 concursados para a área de segurança pública aqui do estado. O vereador Carlos Mesquita fala em deixar a liderança do governo e agradece a Deus por fala desastrosa e chama deputados de babacas. Ele também mandou um recado para deputados da base do governo, mencionando o nome da deputada Larissa Gaspar, do PT. Quero dizer para aqueles da Assembleia: ei, pessoal da Assembleia, Larissa e Companhia Limitada, o Sarto é prefeito, babacas. Não tem obrigação com oncologia, disparou o vereador. Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, o principal destaque é que ministros do Supremo veem traição de Wagner em apoio à PEC e dão ultimato ao governo. Magistrados pedem que senador seja afastado da liderança do governo na Casa Legislativa e ele foi o único petista com voto favorável à proposta que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal.
Com os destaques do Globo, temos em principal manchete que após o embate com Lula, Zema, governador de Minas Gerais, cede a Pacheco para frear rombo de 20 bilhões de reais. Com apoio de Haddad, Prats ganha tempo em embate sobre combustíveis. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que o ministro de Lula beneficiou a própria Fazenda 2 vezes, com emendas de 10 milhões de reais. Juscelino Filho, que é chefe das comunicações, diz serem absurdas as ilações de proveito pessoal com atividade parlamentar. Muito bem. Parte da oposição cearense começou a ler o Diário Oficial do Estado. Finalmente, parte da oposição cearense começou a ler o Diário Oficial do Estado e, consequentemente, de fato, está mais preparada para fazer oposição ao governo. Na Assembleia Legislativa, ontem, o deputado Sargento Reginaldo, de posse de páginas do Diário Oficial, fez contundentes críticas ao governo, com base numa publicação de um acordo extrajudicial feito pela Secretaria da Infraestrutura do Estado com o consórcio responsável pelas obras ainda paralisadas do metrô de Fortaleza, relembrando uma denúncia feita pelo ex-secretário da Infraestrutura, Lúcio Gomes, de abuso do consórcio na cobrança de aumento do valor acordado para a construção da obra. Reginaldo também voltou a falar do montante de dinheiro do Estado gasto com os tatuzões. Vamos ouvi-lo. Do tal contrato do consórcio do metrô da linha leste, foi feito mais um aditivo. Eu falei aqui há poucos dias, o governo mandou para essa casa uma mensagem aportando mais 80 milhões de reais para manutenção. Eu não me lembro quem é o autor da resposta, mas eu preciso destacar que um seguidor nas redes sociais, quando eu postei, disse: de 2011 para cá, que são mais de 12 anos, dava para escavar 1 quilômetro, era de picareta, deputado Cláudio Pinto. Quando possível, uma parte. O cidadão disse nas redes sociais, eu digo, eita, esse entende mesmo. Porque o túnel dos bandidos do roubo do Banco Central foi mais rápido. Foi mais rápido. Mas por que O 80 sargento Reginaldo milhões? estava de posse das páginas do Diário Oficial, como nós dissemos já aqui, e tratou desse assunto com percussiência. Na verdade, um acordo extrajudicial de um valor muito elevado. E também muito elevado é o custo de manutenção desses tatuzões que não têm feito o serviço a contento. Bom, o deputado Cláudio Pinho denunciou o desrespeito da Assembleia ao povo cearense por conta do alinhamento incondicional da Casa com o governo do Estado. Ele ameaçou de abarrotar o Conselho de Ética da Assembleia com denúncias contra as agressões ao regimento perpetradas pela mesa diretora e ao Judiciário, abarrotar o Judiciário para pedindo anulações de votações de matérias naquele legislativo, que ele disse que as matérias estão sendo votadas irregularmente. Aliás, foi uma acusação muito séria que a mesa da casa, se quiser merecer mais algum respeito, precisa responder. Voltando ao assunto, o deputado Cláudio Pinho denunciou o desrespeito da Assembleia ao povo cearense por conta do alinhamento incondicional da Casa com o governo do Estado. Ele ameaçou de abarrotar o Conselho de Ética da Assembleia com denúncias contra as agressões ao regimento interno do Legislativo e abarrotar o Judiciário pedindo anulações de votações naquele Legislativo.
segundo ele, por desrespeito ao regimento interno e à própria Constituição do Estado. Vamos ouvi-lo. Aí, ontem, vejam só, um deputado Queiroz, com esse jeito dele manso, pacífico, e eu também procurei intervir. Deputado de Assis levanta uma questão de ordem que, em processo de urgência, só podia 2 parlamentares usar a palavra favorável e 2 contras. Beleza. Assim estava sendo respeitado. E o deputado Queiroz vai questionar que já tinham falado 2 a favor. E os outros 2 que iam falar também eram a favor e estava exatamente divergindo do que tinha sido feito a questão de ordem. E exatamente um dos caras mais cordados, mais gentil desta casa, o deputado Julinho, bateu na mesa: eu sou o presidente e é do jeito que eu quero. Que é isso? Será que a oposição desta casa vai ter que ter um assessor único e exclusivamente para judicializar o que é votado nesta casa irregularmente? E outra, para fazer representação no Conselho de Ética? Nós vamos entupir o Conselho de Ética e vamos entupir a Justiça com ações, porque nós estamos desrespeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Constituição Estadual e o regimento desta casa. Eu estou vindo aqui exatamente para mostrar aos colegas que nós estamos errando. Nós temos a obrigação de corrigir esses erros, de respeitar o regimento, de respeitar o papel de cada parlamentar. De fato, o deputado Cláudio Pinho tem razão. E foi o primeiro a romper, porque há um certo acordo de cavalheiros na Assembleia que todo mundo respeita a mesa. Não sei se é porque realmente ela deveria merecer respeito, ou é pelo fato de a mesa, o presidente principalmente, ele distribuir as benesses ao seu bel prazer. Dá mais passagem para cá, dá mais cargos comissionados para ali, e assim por diante. E aí vai, eu posso até dizer, corrompendo mesmo a base. E assim satisfazer os interesses do governo ao excesso. Aliás, até eu diria que o governo nem exige muita coisa, porque o governo manda as matérias para a Assembleia, a maioria, a quase totalidade delas, o governo não pede regime de urgência. Mas, quando chega lá, o presidente da Assembleia resolve pedir regime de urgência para evitar que os deputados discutam as proposições. E aí elas são aprovadas a toque de caixa. Essa mesa desrespeita o legislativo cearense. Obrigado pela atenção dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense, internautas do blog do Edson Silva, porque estamos encerrando aqui o nosso programa de hoje e prometendo estar de volta amanhã, com a proteção de Deus, a partir das 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para esse QR Code. Espero revê-los amanhã. Até lá!